que já foi falado aqui, Bruno, eu acho que também tem um tema muito importante que é muito pouco falado e que isso ser esclarecido, que é a limitação temporal da pensão por morte, que é tratada pela Lei 13.135 de 2015. O que é que se poderia explanar para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo e ter um maior entendimento sobre esse tema? Esse, apesar de ser um tema, digamos assim, já antigo, 10 anos, né, fazendo, mas é como a gente que ainda chama de novo CPC, né? O CPC já tem 10 anos e continua chamando de novo... Ainda bota na peça, né? Ainda bota na peça, novo CPC, né? É a mesma coisa, apesar de ser deixou de ser novidade, mas que ainda é muito comentado. Por quê? Porque antigamente, antes dessa lei, se o cônjuge falecesse quando o cônjuge sobrevivente tinha pouca idade, ele ia passar o resto da vida recebendo. Imagine, duas pessoas que eram casadas com 20 anos de idade, faleceu um, o outro ia receber o resto da vida aquele benefício, aquela pensão. Quando houve essa discussão em 2015, na verdade foi na reforma da Previdência de 2013, eles estavam querendo colocar algum limitador para o recebimento da pensão de forma indefinida pelo cônjuge sobrevivente. E por quê? Porque o que acontecia? Pessoas com mais de 80 anos casavam com jovens somente para deixar o benefício. Eu mesmo, vou dizer para você, quando eu me casei, já tem vai fazer 23 anos, quando eu me casei, na minha frente, no cartório, quando eu fui me casar, tinha um senhor de idade. Eu acho que... Está entregando a idade, porque a gente ainda da época que tinha aquele casamento no fora. Exatamente. Estou entregando, mas... o senhor estava de cadeira de rodas, e empurrando a cadeira de rodas, uma jovem, que devia ter 20 e poucos anos, empurrando a cadeira de roda dele. Quando foram casar, estavam na minha frente, eu fiquei curioso, obviamente, o casamento era dos dois. Quando fui ver a profissão do senhor, né, ele era auditor. Né? Então, assim, eu posso dizer que não era amor, não tem como dizer se era. Quem sou eu para aferir? Não tem um termômetro de amor aí para dizer se era amor ou se não era amor. Né? Então, não tem muito como impedir que isso aconteça. Então, o que é que fez o legislador? Impôs um limite temporal. Dizendo, olha, a depender da idade do cônjuge sobrevivente, essa pensão que era vitalícia passa a ser temporária. Então, se ele tem 20 anos, né, o cônjuge sobrevivente, vai receber o benefício por 3 anos. Se ele fez um escalonamento até chegar a 44. 44 diante, aí ela é vitalícia. Então, é um tipo de escalonamento, como também ela é temporária, se a união estável, o casamento tiver menos de 2 anos. Então aí você vai receber aquele benefício durante somente algum tempo. Tornou temporária com relação a isso. Não se conseguiu coibir de uma maneira geral isso daí, porque se tiver mais de 44 anos o cônjuge sobrevivente, ela é vitalícia, vai receber o resto da vida. Mas pelo menos impôs assim, alguma limitação a isso. Porque ainda é uma fonte de fraude. Isso aí indiscutivelmente é uma fonte de fraude. É você pegar um senhor viúvo ou uma senhora viúva e casar tão somente para garantir aquela pensão. É algo que ainda é corriqueiro isso acontecer. Né? Mas independe, vamos dizer assim, da situação de inserção no mercado de trabalho, independe de tudo isso, ele vai acumular o salário dele e a pensão? Exatamente. A dependência econômica do cônjuge ou do companheiro, ela é sempre presumida. Então, imagine, vamos lá, uma pessoa que ganha uma aposentadoria de 40 mil reais, do teto da Previdência, que era casado com uma outra pessoa que ganhava um salário mínimo. Você não precisa daquele salário mínimo para sobreviver, que ganha 40 mil, mas mesmo assim, falecendo o cônjuge que ganhava o salário mínimo, o outro vai receber aquela pensão por morte. Então isso foi um limitador, né, uma restrição que foi imposta. Uma outra limitação que foi dada, pela reforma da Previdência mais recente, de 2019, que houve, é com relação ao valor do benefício. Porque muita gente acha que faleceu o cônjuge, você vai ter direito a receber a mesma coisa que ele recebia. Não mais é assim. Hoje você vai receber 50% do valor do benefício, mais 10% por dependente. Então, faleceu uma pessoa deixando somente o cônjuge, ele vai receber 60% daquele benefício que ele recebeu anteriormente.
E ainda o que causa mais estranheza, e aí muito mais para o regime próprio, quando você tem mais de um benefício. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é advogado e professor. E aí, professor na Universidade Federal. Você vai ter direito a uma aposentadoria pelo INSS, vai ter direito a uma aposentadoria pela Universidade Federal. Quando a acumulação de benefícios de pensões, a primeira é feita por essa fórmula, que eu falei, 50% mais 10% dependente, e a segunda ela é escalonada ainda mais. Se for um salário mínimo, você recebe integral, mas se for de 1 a 2, você vai receber somente um percentual daquilo, 2 a 3, um percentual, 3 a 4, isso aí vai diminuindo cada vez mais o valor do benefício. Então, muita gente, quando cumula os benefícios, não sabe que esse segundo benefício ele é benefício, na verdade. Escalonado. E mudou isso na reforma de 2019, e quem faleceu, digamos assim, na véspera dessa reforma da Previdência, recebe integral. E quem faleceu um dia depois, o cônjuge sobrevivente, vai receber isso de forma escalonada. E a manutenção da situação econômica? Também isso não está levando em consideração. Sabe, vamos dizer que mora num baita de um apartamento ou mora numa mansão, vai ter que vender para manter? Exatamente. O argumento que utilizava era exatamente o contrário. Dizer, olha, eram somente 2, marido e mulher. Faleceu um, não precisa manter as despesas, vai mudar. Mas é como você falou, se você mora num apartamento, você vai ter que vender o apartamento para poder manter isso daí. Vai diminuir despesa, sei lá, plano de saúde, vai deixar de ter um plano de saúde. Mas se a alimentação vai diminuir também proporcional, vai diminuir pela metade, e sempre assim. Você vai envelhecendo, vai tendo mais cuidados, vai tendo cuidadores, vai tendo... Até às vezes tem um acervo grande dentro de casa de obra de arte, alguma coisa desse tipo. Não falando aqui de valores, mas de você não ter essa facilidade de se desprender de algumas coisas, não falando do apego material, mas até do apego de logística mesmo. Isso. Então, vai ser discutido realmente, mas ainda cabe esse tipo de discussão dentro do judiciário. Hoje não mais. Hoje no judiciário isso está consolidado. Inclusive houve uma tentativa de declaração de inconstitucionalidade dessa norma, se levou isso ao Supremo, o Supremo declarou constitucional essa reforma. Então, o judiciário hoje não cabe mais esse debate, porque realmente o Supremo, em sede de ADIM, já declarou, inclusive, que é constitucional a norma. Então... E trazendo para o direito de família, mas que a gente estaria, então, um direito de família avançando e no direito previdenciário estagnando, porque no direito de família, os 70 anos foi derrubado. Foi. Né? Então, mas aí no direito previdenciário, o vetor está indo ao contrário do direito de família? Eu acho que a grande diferença aí é como as relações familiares são relações privadas. Sim. Não há essa discussão com relação a déficit, com relação ao equilíbrio econômico atuarial, etc. E no previdenciário, há. Porque uma decisão como essa, sem dúvida, leva em consideração essa questão do equilíbrio atuarial, como esse caso que eu falei para você. Eu falei do caso de uma filha solteira que recebeu durante 90 anos uma pensão do pai que contribuiu 1 ano, mas é a mesma coisa com relação ao cônjuge sobrevivente. Alguém que contribuiu durante algum tempo e o cônjuge vai receber durante anos e anos e anos aquele benefício de forma integral. E aí entra sempre no previdenciário essa discussão com relação ao aspecto econômico-financeiro, que até existe um autor de previdenciário, o Antônio Savares, de Santa Catarina, para mim é um dos melhores autores de direito previdenciário brasileiros, que sempre traz essa questão, dizendo, olha, o previdenciário é um ramo do direito que trata de justiça social, que trata de dignidade da pessoa humana, que a gente não pode ver isso simplesmente sob o prisma econômico-financeiro, do equilíbrio econômico-financeiro atuarial. É importante, até porque se você não mantiver o sistema funcionando de forma estruturada, não vai ter dinheiro para pagar benefícios no futuro. Mas não pode ser só sobre esse viés. Tem que ser também o viés de se fazer justiça. Então, outras formas de arrecadação que possam... Outras formas de receita que possam manter o equilíbrio. Eu, por exemplo, nesse aspecto da reforma da Previdência, eu acho aumentar a idade mínima. Interessantíssimo. Eu acho que para as atividades não braçais, digamos assim, eu acho justíssimo. Hoje quem é advogado, por exemplo, tiver advogados aí com 70 anos de idade, 75... Mudou. 70 anos, 30 anos atrás, é diferente. Mais limitado. Hoje em dia a gente está chegando a uma qualidade de vida que a do brasileiro está em 74, 75, se não me falha a memória. Então você tem outra projeção de vida. Principalmente uma camada
classe média para cima, né? É isso que eu ia dizer. Você pegar 74, 75, a média. Se você pegar classe social mais alta, você já vai para mais de 80, 90 anos. Eu vi, inclusive, uma pesquisa, na época da reforma da Previdência de 2019, fizeram essa questão, um estudo atuarial de expectativa de vida, e fizeram, inclusive, isso em São Paulo e no Recife. E no Recife você tem uma variação por bairros enorme. No Coque, por exemplo, a expectativa de vida é de 50 e poucos anos. Aí você pega Casa Forte, a gente está gravando aqui, né, em Casa Forte, vai para 80. Vai para mais de 80, quase 90 anos, é a expectativa de vida de japonês, né, de quase 90 anos de idade. Então, isso só prova o déficit social. Né? Exatamente, a desigualdade. E eu acho que isso não pode ser desconsiderado, essa extrema desigualdade do Brasil não pode ser desconsiderado numa reforma da Previdência. Quando você coloca uma idade mínima de 65 para o canavieiro, muitas vezes não vai chegar a 65 anos. Para a gente, eu acho pouco. Acho que poderia ser até mais. Poderia ser 70, 75. Com a compulsória no serviço público é 75. Eu acho que poderia ser. Então a gente tem que ver essas desigualdades também quando vai se reformar. Porque daqui a pouco vai ter outra reforma da Previdência. Escalonar por profissão. Por profissão, buscar uma forma que não se encontrou ainda uma maneira perfeita de se encontrar isso, mas eu acho que pelo tipo da atividade desempenhada deveria haver algum tipo de diferenciação na idade mínima, por exemplo, para a obtenção do benefício previdenciário. A gente falando aqui em questão social, você ainda enxerga, ou em algum momento você enxergou a Previdência como um benefício social? Não, benefício social que eu digo, que vou falar o Bolsa Família da vida, para deixar um pouco mais claro para quem está nos assistindo. Ainda existe, isso é utopia? Não, quer que você, como previdenciarista, você enxerga dentro disso? Perfeito. É uma pergunta muito, muito pertinente. Até para fazer uma diferenciação, uma distinção que é necessária. Eu falei para você, quando as perguntas que mais chegam no escritório, perguntar como é que eu faço para deixar pensando para o meu neto. Uma outra pergunta recorrente é com relação à aposentadoria, digamos assim. Olha, meu filho é autista. Como é que eu faço para aposentar ele? Não é tecnicamente uma aposentadoria, é o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, originário do LOAS, que é a lei da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Passa pelo CRAS, né? Isso, passa pelo CRAS, vai ver a questão da incapacidade e tal, garante um salário mínimo, não tem direito a 13º, não transforma em pensão, mas é o BPC. E o BPC, quem administra o BPC e quem faz o pagamento do BPC é o INSS. Então, dentro da Seguridade Social, a gente tem assistência, previdência e saúde. Então, essa parte da assistência, quem administra o INSS, que é um papel fundamental, um papel importantíssimo. Então, a administração do próprio BPC já é um papel social que a Previdência Social tem, que é, assim, importantíssimo. E o que é que me causa preocupação às vezes, Alfredo, é que a gente vê pessoas que não dão a devida importância para isso. Hoje há digamos, uma moda assim, do empreendedorismo. Eu vou empreender, não quero ser de CLT não, porque me prende demais, etc. Eu acho sensacional isso. Mas a pessoa tem que ter a consciência do quão importante é você manter, por exemplo, uma contribuição para a Previdência Social. Para se você ficar incapaz, você ter direito a um benefício mensal, temporariamente ou definitivamente. Manter a qualidade de segurado. Manter a qualidade de segurado, contribuindo como contribuinte individual, como autônomo, etc. E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Uma vez eu conversei a gente fez um debate lá no mestrado em Direito com o presidente do sindicato dos motoristas de Uber e táxi, especialmente de moto aplicativo, de motoristas de aplicativo, especialmente moto Uber, que tem um índice de acidentes altíssimo, né? E eu perguntei para ele qual o percentual que você acha de pessoas que contribuem para a Previdência, né, dentre os motoristas de aplicativos. Ele disse, se tiver 1% é muito, porque realmente não há esse pensamento da proteção social que a Previdência Social traz. E é assim, uma das maiores do mundo. A Previdência Social brasileira, acho que a gente deve se orgulhar disso, que é um dos maiores sistemas de proteção social do mundo que nós temos. Porque no momento que você está contribuindo, você
tem que encarar aquilo não só para aposentadoria, quando você tiver 65 anos, no caso do homem, ou 62 no caso da mulher, mas como uma proteção sua, um seguro social mesmo. Para se você ficar incapaz, se você ficar doente, tiver que se afastar do trabalho, você ter direito a uma renda que lhe mantenha pelo menos um mínimo de subsistência. Eu acho que hoje ele tem mais esse papel, eu não sei no percentual, realmente aí me foge, mas eu acho que hoje tem mais esse papel de contribuir no momento de ausência, sem dúvida, não de morte, que eu digo, mas de não ter o seu salário mensal ali, do que na verdade com a aposentadoria. Isso. A maior parte dos benefícios são benefícios por incapacidade. Hoje a gente tem realmente 36 milhões de pessoas que recebem benefícios da Previdência Social e uma boa parte, 20 milhões praticamente, são benefícios que são decorrentes de incapacidade, né? Ou temporários, boa parte, ou outras permanentes, né? Que é a antiga aposentadoria por invalidez. Esse hoje para mim é um dos principais papéis da Previdência. Como você falou, no momento que você está incapacitado de alguma maneira de prover o sustento, você ter pelo menos aquele mínimo indispensável para você ter aquilo de como se manter. Então, ter essa consciência previdenciária, porque previdência vem de prever o futuro, né? Ela é fundamental. E ter essa consciência de que, porque especialmente quando você é jovem, você acha que isso nunca vai acontecer com você. E acontece. Todo mundo está sujeito a que isso aconteça. Você tem um sistema de proteção, e o sistema de proteção da Previdência Social é um sistema que funciona, que é relativamente barato, né? Porque, por exemplo, você pode contribuir, o seu benefício de baixa renda é 5% que você contribui sobre o valor do salário mínimo, né? Então, não é um valor muito alto que você vai fazer, e você fica protegido para pelo menos receber um salário mínimo se você ficar incapaz ou deixar para o seu filho, sua filha, o seu companheiro, companheira, caso você venha a falecer. Esses pontos são importantes para desmistificar um pouco a questão de que o INSS só paga. Isso. Mas ele também tem todo um arcabouço de trabalho por trás, que está envolvido tantas outras entidades vinculadas a ele, que fazem esse trabalho social para o país. Mas às vezes, por tantas coisas que acontecem politicamente que a gente vê, ele é tantas vezes arranhado, né? Mas ainda nessa esteira, para finalizar esse tema, eu fui procurador do interior. Aqui em Pernambuco, nem tanto, que é grande cidade, ela distingue bem o que é área rural e o que é área urbana. Sabe? Tem uma separação, mas você chega na Paraíba, você chega no Rio Grande do Norte, no Piauí. Então, às vezes você está no centro da cidade e é considerado como uma área rural. E aí eu vejo a questão do trabalho social do INSS pelas aposentadorias rurais que eles despendem. Isso. A aposentadoria rural, apesar de ser um benefício previdenciário, ela tem um caráter muito mais assistencial do que previdenciário, porque o que é que distingue o benefício previdenciário do assistencial, que é aquilo que a gente falou aqui do BPC do LOAS? O benefício previdenciário, ele é uma contraprestação a uma contribuição que você faz. O assistencial não há contraprestação. E o rural, o Brasil aí não estabeleceu ainda uma contraprestação rural. Há previsão, inclusive, legal de ter essa contraprestação, que deveria ser um percentual sobre a produção, etc., coisa assim, mas nunca foi efetivado. Até porque talvez o custo de implantação fosse maior do que a contribuição em si que você teria. Por isso que muito município do interior não faz aí a cobrança de alguns tributos, porque termina que a máquina de arrecadatória é mais cara do que o arrecadado em si. Então lá realmente tem mais lado social do que o de benefício. Isso. A dificuldade que você tem normalmente é demonstrar o segurado especial, como é chamado, que é o agricultor em regime de economia familiar, o pescador artesanal, o extrativista, etc. É você conseguir comprovar aquela natureza, digamos assim, que você é realmente um trabalhador rural em regime de economia familiar. Você tem um pedacinho de terra, que você se junta ou com um empregado ou com sua família especialmente e planta aquela terra para sua subsistência. Jurisprudencialmente já se vem reconhecendo a aposentadoria híbrida. Imagine, por exemplo, a nossa região aqui tem muito região de safra entre safra. Então, você na safra, você está trabalhando lá com sua família no campo, mas na entre safra você vai para a cidade conseguir um bico, um emprego. Porque temos uma cultura praticamente aqui instalada, né? Até da cana-de-açúcar ainda, então tem isso. No período da safra você está lá trabalhando, mas na entre safra você vai procurar emprego, tentar algum bico, alguma coisa. Mesmo assim, dá para você ser reconhecido como rural. Mas a dificuldade normalmente é essa
de você ter o reconhecimento desse regime de economia familiar. E a importância disso do INSS, você que foi procurador no interior, Alfredo, sabe como é importante isso, como isso movimenta inclusive a economia da cidade. O dia de pagamento do benefício do INSS o comércio está cheio. É quando o comércio está cheio, porque o pessoal recebe esse benefício e isso faz com que o dinheiro circule na cidade, faz aí que você tenha aí... E aquela mentalidade do saque em espécie, né? Você não deixa o dinheiro de saca integral. Chega a ter fila no dia assim nos bancos, nas lotéricas, né, para você poder receber aquele dinheiro, porque e já gasta tem medo. E ali já começa a gastar, na própria feira já começa a gastar, né? Bom, a gente já falou, não falou propriamente dele, mas falou da cultura, da nossa cultura no Brasil de não prevenção, não tá olhando para o futuro, está sempre olhando para o hoje. Que aí entraria o planejamento sucessório e o previdenciário. Aí dentro desse planejamento sucessório, é que você poderia também estender e abarcar o planejamento privado, a previdência privada, e realmente a importância dela para dar um amparo para quem contribui. E agora me fugiu, mas seria a privada, a estatal, mas eu acho que era o seguro de vida, alguma coisa desse tipo, que tem alguns seguros de vida hoje. Sim. Que você não morra, mas você fica inválido. Isso. Ele como funciona mais ou menos? Você está fugindo, está dentro de família ainda, mas já está começando a fazer uma coisa maior, né? E termina que a gente tem a necessidade de fazer isso até para o nosso cliente, explicar para o nosso cliente e até a gente mesmo, né? Ter sucesso aí. Aí tem aquelas pessoas mais simples que vão depender exclusivamente da previdência pública, né? Então esses aí realmente não tem muita alternativa. O que a gente geralmente é importante instruir é que eles mantenham essa contribuição, mantenham a qualidade segurada, porque caso venha acontecer alguma coisa, a família vai ter direito a acesso a alguma coisa. Já aqueles que... E esses geralmente não têm o que guardar. O cabedal de... Eles estão ali para sobrevivendo e depois vão sobreviver. Infelizmente, né? No outro lado, a gente tem pessoas que têm condições de guardar dinheiro, de fazer uma previdência privada, de fazer um investimento maior, etc. E aí eu acho que tem uma área que se funde muito, o planejamento previdenciário com o planejamento sucessório. Eu acho que isso daí é importante e indispensável que eles possam andar juntos. Você tem que começar desde cedo a prever esse futuro. Você tem que começar desde cedo a saber o que pode acontecer e dentro disso. O que é que você planeja daqui a tantos anos, você vai estar com o quê? O que é que você vai ter, né? Exato. E aí, pronto, eu pessoalmente, eu sou daquelas pessoas que acham que eu vou morrer trabalhando. Eu espero que muito longe, mas não vou parar nunca. Faz parte de se manter vivo. Se manter vivo, a cabeça. Eu vi, assim, eu falei aqui com você, meu avô era médico. Meu avô trabalhou até os 85 anos. Todo dia ele ia trabalhar, tal, cabeça perfeita, lúcida. Aos 85, ele decidiu parar a medicina. E aí começou fisicamente a decair. E aí, com 89, ele faleceu. O parar de trabalhar fez toda a diferença para ele. Isso para mim ficou como um aprendizado. Eu quero... Agora, o que é que eu quero? Quando eu tiver... Reduzir a carga, né? Sei lá, hoje eu trabalho 12, 14 horas por dia. Para na quinta, viaja na sexta. Isso, fazer mas a gente tem um planejamento para isso. E aí eu acho que é importante a diversificação, você confiar. Cada vez mais, o INSS ele é um mínimo existencial. Antigamente as pessoas contribuíam para a Previdência para tentar manter o padrão de vida quando parasse de trabalhar. Hoje, a não ser aquelas pessoas que a gente falou aqui que estão sobrevivendo, ganham salário mínimo, etc. Tal, essas aí vai ser assim, vai manter o padrão de vida. Mas para todo mundo que ganha mais do que isso, vai ter uma queda. Cada vez mais o INSS vai ser um mínimo existencial e aí você vai ter que buscar outras maneiras de fazer isso. Você tem previdência privada, você tem investimentos, você tem imóvel, você tem seguro de vida, como você falou, tem o seguro de vida hoje que ele restitui, no caso, a invalidez, alguma coisa, até doenças, tempo, algumas doenças graves, você recebe algum... Eu vou fazer propaganda. Mas tem uma empresa multinacional muito conceituada no Brasil que ela tem um plano espetacular. Exatamente. Com uma taxa baixa. Teoricamente baixa. Isso. E você paga, pelo que eu entendi lá, você paga até um certo tempo, depois não paga mais.
Acho que é a mesma que eu tenho, também não vou fazer propaganda não. Acho que é a mesma. E quanto mais você diversificar, melhor. Isso aí. É manter o INSS como mínimo existencial, investir na previdência privada, se tiver condições de comprar um imóvel, compra imóvel, se tiver condições de fazer outros investimentos, tesouro direto, LCI, poupança, tal. Diversificar isso aí para poder prever o futuro. E a mesma coisa com relação ao planejamento sucessório. O que você pretende fazer com a sua família pode ser a sua falta, quando você não estiver mais. E um dos fatores disso é o planejamento previdenciário. É a pensão por morte que você vai deixar, esse seguro de vida que você vai deixar. Tudo isso faz parte, acho que são... E essa febre de holding, onde ela encaixa dentro do previdenciário? É compreensível até essa preocupação com relação à tributação e aí buscar esse planejamento anterior, mas eu acho que antes mesmo disso, você tem que pensar no seu futuro, no aspecto previdenciário também. Às vezes acontece isso, a pessoa faz isso daí tudo, faz uma holding e tal, mas não tem ainda um pensamento com relação ao previdenciário, que é o básico, digamos assim, né? Que é o mínimo indispensável para a sobrevivência. Então, acho que é importante, se você tem um planejamento sucessório bem feito, você não pode descuidar também do seu planejamento previdenciário, porque ele faz parte também dessa sucessão do que vai manter a sua família nesse momento aí de falta. Uma pessoa, eu chegando no seu escritório hoje, como seu cliente, como você abordaria todos esses 3 temas, ou mais alguns que eu desconheça, e orientaria o cliente, dizer, não, caminho aqui, você tem que considerar isso aí, mas como seria isso, dependendo do grau financeiro de cada um, guardadas as proporções, óbvio, mas como é que é feito isso? Um instrumento importante para planejamento previdenciário, especialmente. Tem pessoas que vão para planejamento previdenciário para planejar a sua aposentadoria que está bem distante ainda. Eu já vi pessoas assim com 30, 40 anos já pensando, olha, como é que eu vou contribuir? Uma geração mais nova. Uma geração mais nova. Autônomo, né? Diz, olha, tem, sei lá, uma empresa, como foi o caso que eu atendi, a pessoa tem uma empresa e estava contribuindo sobre um salário mínimo. Né? O meu prolabore é um salário mínimo, o resto é distribuição de lucro, etc. Mas eu não quero me aposentar para o INSS com salário mínimo. Como é que eu faço? Então aí a gente mostra para ele o quanto ele vai contribuir, quanto ele vai ter de investimento em contribuição previdenciária, o quanto ele vai ter contribuído de imposto de renda também, porque ele tem, se o seu prolabore é mais alto, vai ter imposto de renda também, e tenta prever quando ele vai se aposentar e quanto ele vai receber. Então essa é uma orientação que é importante ser dada para você. E se bem que você não tem a garantia disso, porque, como eu disse a você, vem outra reforma da Previdência por aí, já está próximo disso que vem a acontecer. E aí, vindo isso daí, muda o cenário. Quem fala 2019, mas já tem quase, já vai esperando mais de 5 anos, já chegando mais a 6 já. 6, e já se demonstrou que a gente precisa pelo menos de uma a cada 10 anos. Então, acho que até 2029 a gente vai ter outra reforma da Previdência. Aí vai ter algumas modificações. E aí tem que ficar mudando e se atualizando sempre. Então a gente tem que dar essa orientação para ele com relação ao planejamento previdenciário da aposentadoria dele e também já prever, olha, se você vier a falecer, vai ser tanto o valor da pensão por morte, vai receber sua esposa, seus filhos, etc. E aí a gente tem que complementar essa informação com os plus, digamos assim, os adicionais. Ó, mas se você não quer só confiar na previdência do INSS, tem esses outros aqui instrumentos que você pode utilizar, você pode fazer para ter isso daí. E eu acho que essa prestação de serviço que você faz com o podcast é importante, porque a gente vê outros, inclusive, podcasts que ficam mais alarmistas. O INSS vai quebrar, não vai ter dinheiro para pagar para ninguém deve contribuir. Quando a gente deve mostrar, e isso afasta os contribuintes, pessoas que poderiam contribuir, e os clientes. A gente tem que mostrar para eles que não. O INSS, sim, ele é sustentável, porque tem um rombo da Previdência, etc. Tal. Quanto tempo é tudo isso? Desde a Brasília foi construída com o dinheiro da Previdência, virou com o rombo da Previdência, está falando de um negócio que foi há 70 anos atrás. Então, é importante mostrar esse papel que o INSS tem, que é importante que você contribua, você tenha esse seguro, porque o INSS nunca deixou de pagar ninguém porque não tinha dinheiro. Hoje isso não aconteceu. Né? E acho que durante muitos anos ainda a gente vai ter o INSS como esse instrumento, como essa rede de proteção social que é tão importante para o povo brasileiro. Então, para a gente caminhar para as configurações, para o final,
Como está sendo hoje a visão do INSS para as doenças tidas como novas, como a depressão, como a gente trabalha tanto hoje de Setembro Amarelo, questão do suicídio, como está sendo o reconhecimento dessas CIDs, que eu não sei se já tem alguns, outros sim, outros não sei, como você vê sobre o papel da Previdência nesse sentido e como buscar esse auxílio junto à Previdência? É fundamental isso daí, Alfredo. Hoje, a maior causa de concessão de benefícios previdenciários são as doenças de ordem psiquiátrica. Depressão, burnout, que até pode ser caracterizado como uma doença do trabalho, né? Uma doença que é do trabalho, ansiedade, uma série de doenças. Hoje, realmente, eu que já tenho uma boa história de previdenciário, a gente via no começo muita doença do aparelho circulatório. Infarto, pressão alta, diabetes, às vezes, também que é muito, era a maior causa de afastamentos. Ou doenças ortopédicas, coluna, você imagina aquelas pessoas que exercem atividade que tem que carregar peso, estivador, por exemplo, não tem coluna que afasta, etc. Hoje a gente vê uma verdadeira epidemia. Então mudou o cenário, né? Totalmente. Desse período, quando eu comecei, que quando a gente tinha doença psiquiátrica era muito raro ter, e geralmente quando tinha uma doença incapacitante era uma esquizofrenia, alguma coisa desse tipo assim. Hoje a gente tem a maior parte de que chega ao escritório depressão, burnout, ansiedade generalizada, são coisas desse tipo. Então o INSS também vem mudando com relação a isso. A concessão de benefícios previdenciários vem sendo alcançando aí um número bem maior das doenças de ordem psiquiátrica. A dificuldade que eu vejo é porque, geralmente, a perícia médica é a perícia mais complicada, porque demanda um acompanhamento mais próximo. Mais longo, às vezes. Que uma perícia de 10 minutos vai aferir isso com precisão, sabe? Então, a dificuldade maior tem sido, que eu vejo, é isso. A perícia está pronta, porque não existe um exame para você fazer, né? Vai fazer esse exame aqui, está com depressão. E aí também dá margem para muita fraude, né? Também dá margem para isso. E a gente está sempre naquela contraposição entre a fraude e os garantias do direito social, né? Então a gente está sempre nessa dualidade que a gente tem que batalhar. Mas o que eu tenho enxergado é isso. E ao contrário também de uma doença de ordem ortopédica ou até de uma doença de ordem circulatória, que eram as mais comuns, que você tinha uma reabilitação profissional, às vezes você chegava a um problema na coluna. Não pode passar muito tempo, não pode pegar peso. Aí ia para o INSS fazer uma reabilitação, você fazer uma atividade, ia ser porteiro. Era realocado. Realocado para uma outra função, fazer um curso, etc. Ou na própria empresa você era realocado. A doença psiquiátrica não tem isso. Não tem como você reabilitar para uma outra função, porque é uma doença que lhe consome mais, de uma maneira integral, assim, né? Então, eu acho que é um dos grandes desafios que nós enfrentamos, e aí não falo só do previdenciário, não falo só da advocacia, falo da humanidade, né? Entender o outro, né? Ser mais humano. Mais humano, a gente tem uma percepção melhor do cuidado que tem que ter com o outro. Às vezes, um olhar, uma atenção faz toda a diferença. Então, você ter essa compreensão, poder entender o outro, ela é fundamental. E hoje, com essas tecnologias, já estão que em 50 anos avançadas de forma nunca vista na nossa sociedade como um todo, no planeta, vamos dizer assim, cada vez mais fisicamente estamos nos afastando e interagindo via tanto problema de golpe, de falso advogado, de crianças sendo expostas aí sem a menor necessidade. É um grande desafio realmente que o INSS, que eu acho que o Estado tem de identificar esses problemas para que isso possa diminuir até a carga do próprio INSS. Né? Exato. Dizem que as redes sociais ela afasta os próximos e aproxima os distantes, né? Então, que às vezes quem está muito distante, você está próximo, você está ali rápido, uma mensagem do WhatsApp você fala no mundo todo, ou numa ligação de vídeo você fala com qualquer pessoa. Eu me lembro aí, vou denunciar a idade de novo, né? Minha primeira namorada, ela morava no interior, e aí tinha dia certo para eu ligar para ela, porque ela ia para o posto da Telp. Tem ficha, né? Tem ficha, né? Então, pronto. Ela ia para o posto da Telp, e a gente marcava um horário para ela estar lá para receber minha ligação. E o resto era carta mesmo, né?
E hoje você vai fazer uma ligação de vídeo para o Japão agora, se você quiser, e falar com a pessoa no Japão. Não tem mais o próprio celular hoje em dia, não dá nem para... É verdade, é verdade. Então, isso termina aproximando quem está distante e às vezes quem está próximo fica afastado, porque você às vezes está com uma pessoa do seu lado, da sua família, você está no celular, no WhatsApp, numa rede social. Eu estou dando respeito às vezes, né? A gente está numa mesa de colegas e fica um lá. Isso. Exato. Eu só tenho a agradecer, eu estou muito feliz mesmo da sua presença aqui, pode ter certeza disso. E eu acho que eu sei que você faz o curso de oratória e eu acho que eu aprendi um pouco por osmose hoje, porque eu me senti muito mais tranquilo, me senti muito mais à vontade em desenvolver temas que não são tão no meu dia a dia, mas que queria também deixar uma mensagem e pudesse falar também do seu curso, que eu acho que é importante para a advocacia como um todo. Perfeito, foi um prazer estar aqui com você. Você é um excelente apresentador, E o curso de oratória, ele nasceu de uma dor, realmente, que eu sinto a minha dificuldade, o fato de eu ser tímido, de falar em público com mais dificuldade, isso nasceu disso. E aí eu comecei a estudar sobre o tema, li vários livros, fiz vários cursos sobre isso. E a minha caminhada, a minha jornada na OAB, eu acho que também ajudou, porque aí eu era obrigado a fazer 4, 5 discursos por dia, né? Às vezes sobre temas, às vezes que eu nem dominava muito, mas eu tinha a obrigação de fazer. Então isso acho que me deu assim, uma possibilidade de desenvolver isso melhor. E aí eu fiz um curso que eu achei o melhor curso que eu fiz sobre comunicação com o Odilon Wagner. O Odilon é ator, diretor, né? E muita gente não sabe, mas é um grande também um comunicador. Vários políticos, empresários, advogados fazem esse curso com ele de comunicação. Então me juntei com o Odilon, me juntei com ele e fizemos aí um curso, que é um curso inclusive online, está disponível aí nas plataformas, chamado Guia Vox, VOX, que aí esse Guia Vox, Odilon traz essa parte mais de comunicação de uma maneira geral, e eu trago mais a parte de sustentação oral, ou seja, a aplicação prática da oratória na tribuna, né, perante os tribunais judiciários e administrativos. E aí, esse Guia Vox são 8 episódios, a gente fez um negócio também que ficasse um negócio mais dinâmico, a gente gravou no Teatro do Parque, gravou no Tribunal de Justiça, fazer uma mudança de cenário também para que você pudesse, e bem dinâmico, sabe, diálogo fazendo muita referência a filmes, fazendo muita referência a livros, fazendo muita referência a textos, assim, para que o pessoal pudesse aprender um pouco mais sobre comunicação. Está disponível na Hotmart, né? No Hotmart está disponível, então quem tiver interesse, dê uma olhadinha lá, que eu acho que pode ajudar tanto nessa parte de comunicação, como também na oratória. E a gente vai disponibilizar também na nossa bio para ficar à disposição quem tiver interesse lá. Perfeito. Vai ter algum presencial previsto? A gente vem fazendo de tempos em tempos. Eu vou, na semana que vem, eu gosto muito do interior do estado. Então aí eu já vou para Tuparetama, na semana que vem, vou para São José do Egito, né, pelo OAB, lá, que aí a gente faz isso aí. Tive em Caruaru semana passada. Aí vamos para cá, isso aí, no Recife. Vamos fazer mais um aqui no Recife. Já fiz alguns aqui, mas fazer novamente aí, que é um tema que eu gosto de falar, porque é algo que pode ser um diferencial para o advogado, especialmente do futuro, né? Essa capacidade de se comunicar, essa capacidade de você poder trazer sua ideia com clareza, com precisão, sem aqueles formalismos exagerados, sem os brocados, sem o latinismo, mas você poder comunicar com eficiência. Então essa é uma preocupação e eu encarei isso como uma missão. Para a gente poder levar isso ao maior número de pessoas possível. E hoje o online é uma maneira que você tem de levar para um número grande de pessoas. Você fazer muitos desses cursos presenciais, mas aí eu disse, não, vou gravar um online, porque o online vai ter qualquer pessoa, e eu já tenho feedback aí de gente do Brasil todinho, que fez o curso, que gostou. Agora no Nordeste. Que bom. Fico feliz, amigo. Mas quero dizer que foi uma honra, viu, estar aqui com você. A honra foi toda minha, pode ter certeza disso. Obrigado pelo convite, viu? E o que você precisar, conte sempre aqui comigo. Agradeço. Disso. Obrigado. Pessoal, agradeço aí mais uma vez. Contamos com todos no nosso próximo podcast. E vai nos acompanhando nas redes sociais, segue, curte lá, para que a gente possa estar dando um espaço maior de cada visibilidade para todos vocês e também tirarem dúvidas. Tá joia? Um grande abraço. Até logo a todos.